Hoje nós vamos ter nossa live de costume. Tem um segredinho maravilhoso do Senhor para você hoje, queridos. Recebendo a presença do Espírito Santo, Senhor, com alegria, com amor, com louvor, Deus. Querido Jesus, Deus querido, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Deus eterno. Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, de encontro a cada família, Pai, desse ministério. Cobre, Senhor, cada membro com o teu sangue poderoso, o teu fogo santo, Pai. Ergue as tuas muralhas de fogo ao redor, Senhor, de cada lar. Cobre, Senhor, o entendimento com sangue, Senhor, em nome de Jesus, para que ele seja lavado agora, Pai. Para que nós possamos entender a tua palavra, o que tu queres, Senhor, que nós saibamos, Pai. Coloca a tua sabedoria sobre as nossas vidas, minha família, na tua presença, debaixo da tua cobertura, Pai, debaixo dos teus cuidados, Senhor. Tudo que é nosso, Pai, toda a minha parentela, Senhor, os meus filhos, meu genro, minha nora, meu netinho, Pai, e todos os meus animais, Senhor, sejam cobertos e guardados pela tua cobertura santa. Grava essas palavras, Senhor, nossos corações, para que nós não pecamos contra ti, Senhor. Deus querido, nós queremos apresentar, Senhor, esse ministério na tua presença, Pai. Que ele não é meu, Senhor, ele é teu, Pai. Cuida dele, Deus, em nome de Jesus, como o Senhor tem cuidado até hoje, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua cobertura santa sobre a vida de cada um, Senhor, que está aqui. No nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, venha fazer a diferença nas nossas vidas hoje, Pai, através do teu Espírito Santo de Deus, Pai. Eu me coloco aqui, Senhor, agora na tua presença, Deus. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda na tua presença, no nome de Jesus, Pai. Nosso entendimento seja aberto agora, Pai. Nossos ouvidos, nossos olhos, Senhor. Esse lugar que eu estou seja revestido de poder e glória. Oh, aleluia! Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Francisco, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Eliane, seja bem-vinda, querido. Deus abençoe. Lohane Reis, seja bem-vinda, meu amor, Deus abençoe. Cadu, seja bem-vindo, queridos, Deus abençoe no nome de Jesus. Pastora Brenda Graziele, seja bem-vinda no nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, querida. Vamos abrir aqui, 2 Reis 20, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio do palácio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo novamente: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa
do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram, e puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal? Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te servirá de sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, mas que volte a sombra 10 graus atrás, não. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado do relógio de sol de Acais. Porque naquela época, querido, eles usavam para marcar o tempo um relógio de sol. Não sei se vocês já viram que na cidade tem um relógio de sol lá no palácio, lá no pátio do palácio. Então, esse relógio, ele é movido à sombra. O sol tá lá e ele dá a sombra aqui. À medida que o sol vai se movimentando, a sombra vai se movimentando e vai marcando as horas. Era assim o relógio antigamente. E por sinal que Deus ia realmente sarar o rei Ezequias, porque ele era o rei de Judá naquela época. Ele era um descendente de Davi. Ele estava governando Judá. O rei Ezequias, ele foi acometido de uma úlcera no estômago. E essa úlcera, ela estava tão grande, o tumor, que não tinha mais volta. E ele sofria muito com aquilo. E o que aconteceu? O rei Ezequias, ele estava enfrentando essa enfermidade mortal e recebeu a visita do profeta Isaías, que era o profeta que rodava aqueles lugares levando a mensagem do Senhor, assim como a gente está fazendo hoje, assim como outros pastores, outros pregadores também fazem. Alguém que você confie muito, que você já viu o milagre acontecer, daquelas profecias que o Espírito Santo colocou na sua boca. Então, Ezequias, ele recebeu a visita de Isaías, que levou uma mensagem de Deus para ele. Só que essa mensagem foi muito complicada, porque ela era uma sentença de morte. Já pensou, você está em casa e alguém chegar lá, bater na sua porta, trazendo uma sentença de morte para você? Olha, arruma a sua casa, porque você vai morrer dessa doença que você tem, você não vai se curar. Então foi muito difícil para Ezequias receber essa mensagem, né? Ele era o rei de Judá, um homem muito poderoso, mas os médicos não puderam salvar ele daquela doença. E Isaías trouxe essa mensagem para ele, porque aquela região estava em guerra. Ele estava jurado de morte. Ou ele morria da doença, ou ele morria, né, pelos reis, porque não tinha como. Ele já estava lutando há muito tempo e aquele rei estava ganhando a guerra. Ele já estava quase se
entregando ali. Então, o Senhor mandou Isaías ir lá e falar: olha, você vai morrer, para piorar a situação, né? Porque às vezes a gente passa por uma situação tão difícil, mas tão difícil, e é notícia ruim em cima de notícia ruim, e você vai ficando cada vez mais enfraquecido, a ponto de entregar os pontos. Aí Deus manda lá um profeta na sua casa ou na igreja, seja lá onde for que você encontrar ele, e dizer: olha, Deus está mandando te dizer isso e isso. E às vezes a gente até não acredita, não é isso? Não é verdade? Já aconteceu muitas vezes eu ver alguém falar assim: olha, eu não acredito nessa palavra, porque eu nem sei se essa palavra é de Deus. Amém, querido? Mas Jesus disse assim: quando não te aceitarem e nem a minha palavra, bate os pés e vai embora. E assim eu fiz. Amém? E deixo que Deus resolva o restante. E voltando aqui à mensagem de Deus, ele recebeu essa ordem de Deus que ele iria morrer em poucos dias. Ele arrumasse a casa dele, organizasse tudo, porque ele ia morrer. Era uma sentença difícil para ele, né? Para ele receber. Mas Ezequias era um homem de Deus. Ele era reto diante de Deus e entrou em oração. O rei não aceitou passivamente aquela sentença de morte, aquele destino mesmo que tenha sido vindo da parte de Deus. Ele começou um clamor e ele começou a revidar com Deus: olha, Senhor, tenha misericórdia de mim. E começou aquele clamor verdadeiro. Ele se derramou diante de Deus no profundo. Ele mostrou o seu coração verdadeiro para Deus. E o rei não aceitou aquele destino que Deus tinha mandado dizer para ele. E ele entrou em uma intercessão diante de Deus por ele mesmo. Não só para ele ser curado, mas para que Deus olhasse para a vida dele, olhasse para a situação daquela cidade, daquele país. E ele não aceitou o destino que Deus mandou dizer para ele. Ele entrou em intercessão. O que é intercessão? É você orar por alguém, interceder diante de Deus por alguém. Mas como o profeta já tinha dado aquela sentença, ele falou: não, eu mesmo entrar em intercessão por mim, diante de Deus. E ele começou a orar ali, pedindo a Deus e clamando pela sua pessoa, arrazoando, trazendo ali na presença de Deus as suas razões. Buscava a presença de Deus para a vida dele, para que Deus pesasse aquele pedido dele que ele estava fazendo. E ele fundamentou o pedido dele na sua fidelidade. Ó Senhor, eu sou fiel, eu sou justo, meus caminhos foram sempre retos na tua presença. E ele falou: e a promessa do Senhor para mim foi isso, isso e isso. Sabe, eu imagino que ele tenha ficado assim várias e várias horas arrazoando com Deus. Recordou o Senhor, os seus caminhos retos que ele percorreu anteriormente, implorando ali pela misericórdia de Deus, pela bondade, pelo amor de Deus sobre a sua pessoa. Você já fez isso algum dia pela sua pessoa? Amém? Ele tinha sido um homem justo, um homem íntegro na presença do Senhor. A sua oração era sincera, o seu coração era intensamente ali diante de Deus. E Deus se surpreendeu com aquilo.
Porque Deus, ele se surpreende quando a gente se derrama realmente assim aos pés dele. Amém? E ele resolveu também surpreender a Ezequias. E ele ordenou a Isaías que voltasse lá na casa. Ele já estava indo embora. Ele disse: olha, você volta lá e muda essa sentença. Diga para ele assim: ouvi a tua oração, eu te curarei. Segundo Reis 20, versículo 5. Deus, ele não só mudou aquela sentença ali sobre a vida de Ezequias, como também ele estendeu o tempo de vida dele. Salvou ele daqueles reis que estavam vindo contra ele. Ainda deu um sinal que Ezequias pediu. Ele lhe acrescentou ainda 15 anos de vida a mais. Então Deus, ele teve misericórdia, ele foi misericordioso, porque ele pode mudar qualquer sentença na sua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Recebe aí agora. Hoje ele vai mudar qualquer sentença que você tem aí na sua vida. Amém? Glória a Deus! Ele é misericordioso. Ele pode mudar sentença, ele pode mudar dias, ele pode mudar horas, ele pode fazer o que ele se aprouver ali. Porque ele vê o seu coração sincero se derramando aos pés dele. Amém? Ele pode mudar as sentenças das vidas, sejam elas quais forem, mais difícil que for, ele muda, querido. Deus é um Deus provedor, é um Deus de milagre, é um Deus de poder e glória. Ele pode todas as coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Recebe aí. Sejam elas quais forem as dificuldades que você está passando hoje, você tem um Deus que pode mudar essa sentença na sua vida hoje. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Basta o que você ser sincero. Basta o que você apresentar as suas razões. Você apresentar o seu coração sincero. Você buscá-lo verdadeiramente. Amém? Você apresentar essas razões a ele e estar fazendo o seu melhor. Amém? Porque vale a pena, queridos. Vale a pena você sacrificar. Você sacrificar as coisas mundanas, você sacrificar as coisas que não te convêm para você ter a presença de Deus na sua vida. Algumas coisas em obediência a Deus a gente precisa sacrificar. O que é sacrificar? Tirar das nossas vidas em obediência à palavra do Senhor. Amém? E ele ainda deu um sinal a Ezequias para que ele cresce e realmente ele ia fazer o que ele prometeu. E o que mais que aconteceu ali? Ele fez um ato profético. Isaías falou o quê? Vai lá, pegue uma pasta de figos e traga e passa no local ali da ferida que era no estômago, a úlcera já estava, nos pormenores, já estava terminando, no estado terminal, e ele passou aquela pasta de figo ali, e o que aconteceu? A ferida foi curada. Oh, aleluia! Instantaneamente. Às vezes, querido, Deus faz a gente fazer atos proféticos. Vai ali, pega uma água, vai ali, pega um óleo. As pessoas ficam de cá, né? Será que isso aí vai valer a pena, queridos? Deus, ele trabalha com atos proféticos. Vai lá, pega isso, vai lá, pega aquilo, faz isso, pronto. O que Jesus fez no olho do cego? Ele cuspiu, passou na terra, fez uma melequinha assim, ó,
e passou no olho do cego e falou para ele que ele fosse curado. Ele podia fazer assim, ó, você já está curada. Aí pronto, já está vendo? Ele é poderoso. Mas ele fez o quê? Um ato profético. Você precisa crer. Você precisa ver. Amém, queridos? Se você não vê, é como aquele discípulo lá que Jesus, quando ele morreu, ele foi lá se apresentar aos discípulos antes dele subir ao céu. E quando chegou lá, tinha um discípulo que ele era desconfiado, vamos dizer assim. E ele disse assim, será mesmo que Jesus não é um fantasma? E Jesus disse assim, ó, passe aqui o dedo nas minhas mãos e veja. Estava ferido da cruz. Queridos, Jesus, ele trabalha com atos proféticos. Amém? Então não estranhe se alguém falar, olha, faça isso, faça aquilo, queime isso, queime aquilo. São atos proféticos que o Senhor dá ao profeta, como deu ao profeta Isaías, para fazer. Amém? Porque a nossa parte humana aqui do nosso corpo, ele precisa ver. O nosso corpo humano precisa ver. Amém, queridos? É isso. Às vezes é assim. Às vezes a pessoa está no raso. Às vezes não é muito no profundo espiritualmente. Então você precisa de atos proféticos para que ela creia. Olha só, Ezequias, ele precisou desse ato profético. E ele ainda ficou pensando. Aqui, ó, quando ele diz, qual é o sinal que eu vou ter? Queridos, o cara foi curado na hora da ferida ali. E ele ainda falou para Isaías, que sinal eu vou ter que eu tô curado? Ele curado e ele ainda duvidava, igual Tomé lá, passando a mão naqueles buraquinhos, naquelas feridas dos pregos da mão de Jesus. Nós temos isso, nós temos a parte humana, nós não somos totalmente espiritual. Amém? E Jesus, ele fez isso com os discípulos. E Deus aqui, ele fez com Ezequias. Ele disse, olha, pergunta para ele se o ponteiro do relógio, ele anda para trás. Tem como ele retroceder sozinho? O que ele respondeu? Não. Se for para adiantar, né, para frente os graus, tudo bem, acontece. Mas retroceder o relógio sozinho para trás, os ponteiros não tem como. E o que aconteceu? O relógio voltou 10 graus atrás. Deus fez o sol voltar na posição interior que ele estava, para mostrar para Ezequiel o poder dele, que ele já tinha feito aquela cura, para que ele cresça. Às vezes a gente precisa ver. Amém? Glória a Deus. Lá mais para frente da história dele, você vai ver que ele foi um homem que ele se desviou novamente dos caminhos do Senhor. Ele se tornou um rei orgulhoso, porque ele conseguia prata, ouro, porque era assim, naquelas cidades, quando o rei atacava uma província, ele levava cativo as pessoas e o ouro e a prata, a riqueza que tinha ali, naquela província. Então ele foi ganhando e ele se tornou orgulhoso. Ezequias, ele morreu com 52 anos, novo. Por quê? Porque as coisas de Deus é assim, você precisa andar no caminho certo para ser abençoado.
1 Coríntios 14:33 diz que Deus não é Deus de confusão. Muitas vezes você duvida que Deus fala na boca dos profetas, que Deus envia o profeta para fazer, que Deus está pedindo aquele ato profético que o profeta pede para você fazer, queridos. Às vezes você duvida do profeta, mas você esquece, querido, que você não está duvidando da pessoa do profeta, mas do Espírito Santo de Deus que fala na boca do profeta. Amém? Então, cuidado com isso, porque é o pecado que não é perdoado, é aquele que você duvida do Espírito Santo de Deus. Amém? É um pecado sem perdão, é contra o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então não faça isso nunca. Por quê? Ah, mas pastor Luzane, eu não sei quando é verdade e quando está falando falsamente. Queridos, é por isso que você precisa estar em intimidade com Deus, no profundo de Deus, porque você não vai se enganar. Quando falar uma palavra que não vier do Espírito Santo de Deus, querido, você vai sentir no seu coração. Deus vai falar no seu coração e você não vai ser enganado. Quando você ficar com dúvida é porque você não se fez conhecer a Deus. Você não está no profundo de Deus. Você não tem unidade com Deus, com o Espírito Santo dele. Amém? Procure intimidade. Procure estar no profundo. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Ele mostra para você se verdadeiramente vem dele ou não. Amém? Mas para isso você precisa estar em unidade com ele. Amém, queridos? Se você realmente tem intimidade com ele, vai saber se é falsidade ou se é verdadeiramente. Então, não saia por aí difamando os profetas verdadeiros do Senhor. Amém? Porque você estará atraindo a ira de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela e a sua posteridade, as gerações que vão vir na sua família. Amém? Glória a Deus. Você estará atraindo a ira do Senhor sobre todos. Deus, ele te mostra se você tiver intimidade. Amém? Não queira estar nessa situação diante de Deus. Não queira estar atraindo a ira de Deus sobre você. Porque você não estará duvidando da pessoa do profeta, mas sim do Espírito Santo dele. Amém? Que está inspirando aquela pessoa a levar aquela palavra até a sua vida. Amém? Esse pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não adianta chorar, gemer, que não tem perdão. Amém? Não se duvida, queridos, do Espírito Santo de Deus. A nossa fidelidade a Deus, ela não nos livra das dificuldades, das lutas, mas ela atrai aquele olhar de Deus, aquele cuidado de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, da sua parentela. Amém, queridos? O olhar de Deus é atraído através da sua fidelidade, através dos caminhos retos, através do seu sacrifício de vida. Não seja orgulhoso igual àquele rei. Ah, não, eu estou bem, Deus já me abençoou, ou então eu sou uma pastora, ou então eu sou um pastor, Deus derrama na minha vida, ah, eu sou o cara. Cuidado. Amém? Para você não se esborrachar no chão como o rei Ezequias. Morreu cedo, morreu novo, por causa do orgulho que lhe subiu a cabeça, por causa das conquistas dele pelo ouro, pela prata. Com 52 aninhos somente, ele acabou morrendo. Amém? Porque esqueceu do milagre de Deus.
na sua vida. Esqueceu que Deus fez prova dele com o rei, né? Esqueceu tudo o que aconteceu, da intimidade dele com Deus. Porque às vezes a pessoa até é íntima, mas aí durante a caminhada de vida dele, ele vai esquecendo de Deus, vai se afastando de Deus, e ele acaba se esborrachando no chão como o rei Ezequias, como aconteceu com ele por causa do orgulho dele. Ele esqueceu do milagre de ter Deus ao seu lado sempre que ele tinha. Às vezes você esquece que ter Deus na sua vida é um milagre, porque nós não merecemos. Nós não merecemos a presença de Deus na nossa vida. Já é um milagre enorme a gente ter a presença dele. Então Ezequias, ele esqueceu disso, que com Deus ele estava conquistando uma vida próspera, e também conquistou a saúde. Aquela úlcera no estômago, ó, sarou rapidinho, passou a pasta de figos e ele sarou rápido, passou e já foi sarando. Então, queridos, às vezes a gente esquece o milagre facilmente, porque eu estou no bem bom, porque já passou a crise, a dificuldade, vira as costas para Deus. Amém? Não é assim, querido. Não é assim. Amém? Você precisa ser grato. Você precisa ser humilde na presença do Senhor. Sempre. Mesmo que Ele coloque ouro na sua mão, espiritualmente falando, você toque e a coisa aconteça. Seja humilde na presença do Senhor. Amém? Sempre grato pelo milagre de, mesmo entre lutas, entre dificuldades, Deus está do seu lado, te livrando, te salvando de tudo. Porque, queridos, só Ele. Não existe outro Deus que te salve de nada, não. É só apenas esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode fazer isso por você. Amém? Nenhum outro. Glória a Deus. Que você seja sempre grato, humilde, e passe as lutas orando, clamando pela presença, buscando intimidade, se fazendo conhecido dele. Íntimo dele, amado, e amando também esse seu Deus. Glória a Deus. Não duvide nunca do Espírito Santo de Deus, que fala na boca dos profetas, porque se você tiver unidade com ele, você vai saber se verdadeiramente é Deus que fala ou não. Amém? Não duvide do Espírito Santo, que esse pecado não tem perdão. Então busque a Deus quando estiver em dificuldade, seja sincero e se derrame aos pés do Senhor, como Ezequias fez. Amém? Você tem que ser fiel a Ele é fiel a você. Não é porque você merece, não, queridos, é pela misericórdia dEle, é pela bondade, é pelo amor dEle. Amém? Nós não merecemos nada, não. Nós somos muito desobedientes, egoístas. Nós só queremos aqui o milagre para mim e pronto, aí eu me afasto. Você é orgulhoso. Isso é do nosso lado humano. Então você tem que sempre estar sacrificando isso. E mais as outras coisas que colocam aí na sua frente. Amém, queridos? Busque intimidade, se faça conhecido dele. Através da sua busca, você vai ter o livramento de Deus na sua vida. Vai no profundo de Deus. Busque o profundo de Deus. Busque conhecê-lo. Amém? Porque quando ele falar na boca de alguém, você vai reconhecer a voz dele. Com certeza.
Amém? Glória a Deus. Busque conhecer esse seu Deus e seja humilde, não seja orgulhoso como Ezequias. Dependente de Deus. Seja um dependente, porque nós somos dependentes dele. Não temos nada que vem de nós. A Bíblia diz que tudo que nós temos vem do céu e não há nada que do céu não tenha sido dado. Amém? Porque não há outro Deus. Não há outro Deus, querido. Não adianta você procurar para te livrar de tudo isso. Só o Deus, nosso Deus poderoso, o que nos criou, que criou a terra, que criou tudo que existe. Amém? Ele é único. Ele é poderoso. E Ele te ama. Não é porque você merece, não. Não é porque eu mereça, não. É porque Ele é fiel à palavra dele. Ele te ama, não esqueça disso. Retribua esse amor sempre para ter Ele na sua vida, fazendo os milagres acontecerem, te livrando, te abençoando, te protegendo no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor os abençoe. Essa live vai estar lá no YouTube e você pode compartilhar ela, porque é palavra diretamente do Espírito Santo para o nosso coração. Se você aprendeu, querido, alguma coisa, passe para alguém, coloque lá, compartilhe lá no WhatsApp, onde for, com essa pessoa, quantas pessoas você puder, porque você vai estar semeando a palavra do Senhor. E o Senhor diz que o ide, pregar o evangelho a toda criatura é para todos nós. Não é só para mim, não é só para o seu pastor, não é só para outro pregador, não. É para todos nós. Então, pegue e compartilhe a palavra. Você vai estar pregando a palavra do Senhor também. Amém? No nome de Jesus. Aí eu vou estar colocando no status o dia da próxima live. Nós vamos começar uma campanha também, certo? E aí vocês vão ficar informados. É só acompanhar os status do ministério, amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Que o Senhor os guarde e os proteja de todo mal, amém?